Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Como vai vocês? Estão bem? Graças a Deus, estamos bem vivendo a graça do Eterno Soberano. Filhos, amados filhos, comprados filhos, selados com o Espírito Santo, filhos, libertos, filhos do Eterno, do Soberano. Vamos falar um pouco de graça. O que é graça? Né? O livro histórico de João, capítulo 1, e o verso 16 diz: E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça sobre graça. Muitos falam sobre graça, né? É muito falado graça. Graça é favor que a gente não merece. Graça é indulto. Graça é aquele que não merece, não tem perdão. Aquele que está condenado, recebe a graça. Então, graça não julga. Graça não condena. Graça não fere. Porque aquele que fere é ferido. Aquele que machuca é machucado. Aquele que verdadeiramente recebeu esta graça, ele sabe viver esta graça. Abençoado Elias Santos tem que saber viver a graça? Tem. Porque graça é para quem não merece, graça é. Então o evangelho da graça eterna, graça quer dizer favor, misericórdia, benevolência, tudo aquilo que você imaginar que é grátis, é graça. Mas quem pagou? O eterno, soberano Cristo ressuscitado. Ele pagou e nos deu. Não deu porque a gente merece. Porque em Efésios 2,8 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então, graça é dom, é presente de Deus. Deus deu para quem? Aquele que você olha e não dá nada por ele. Esse recebeu a graça. Aquele que você olha e diz, aquele ali merece. Esse não recebeu, porque o nosso conceito não é o conceito de Deus. Nosso conceito é humano, né? Nosso amor é humano, né? Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Deus é Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Então a graça é para quem você imagina que... Aquele que você imagina que você nunca daria a mão para ele. E é esse que merece a graça. Não que mereça, né? A palavra não é esse, que graça não é merecimento. É esse que recebe a graça. Graça é para o desprezado, desvalido. Graça é para aquele que a sociedade rejeitou. Graça é para o humilhado, né? Você vê que a graça alcançou José há mais de 2000 anos. Transformou José em governador, aquele que era rejeitado pela família, não tinha mãe, só tinha o pai, e o pai não poderia dar atenção a eles, porque tinha muitos irmãos. A graça lhe alcançou, lhe tornou governador. A graça alcançou Abraão, fez ele pai da fé. A graça alcançou Davi, homem segundo o coração de Deus. A graça alcançou Salomão, o homem mais sábio, recebeu sabedoria. A graça alcançou o apóstolo Paulo. A graça alcançou Paulo, o apóstolo, né? Ele teve esta graça, ele recebeu, foi até o terceiro céu e recebeu ensinamento que ele mesmo disse que não é digno, não é lícito, não é digno de tudo aquilo que ele recebeu. Então a graça alcançou aquela mulher, aquela viúva, vai saindo da cidade com seu único filho. A graça alcançou ela, trouxe seu filho de volta. A graça
alcançou Zaqueu, aquele homem desqualificado, desprezado pela sociedade devido às suas atitudes. A graça lhe alcançou. A graça alcançou. Se você for olhar os livros históricos, você for lá olhar os livros proféticos, você vai ver a graça alcançando todas essas pessoas. A graça alcançou Raabe, né? Que era uma prostituta. Se eu for citar aqui, eu vou citar vários que a graça alcançou. Então, graça, amados irmãos, é para quem não merece. Então, quem recebeu a graça, ele não critica, ele não julga, ele não aponta, ele não vende, ele não machuca, porque quando você machuca, você é machucado. Quando você machuca, você é machucado. Tem pessoas que saem machucando as pessoas porque ela está machucada, ela está ferida. Tudo que ela está ferida, ela sai ferindo, sai machucando. Então é esta pessoa que é alcançada pela graça de Deus. A graça alcança os desvalidos, a graça alcança os órfãos, as viúvas, a graça alcança o desprezado. No ditado popular, a ovelha negra, a graça é para ela. Então, graça não é para bom. Porque um dia chegaram para Jesus e disseram, bom mestre, ele disse, bom é meu pai. Na carne, ele quis dizer o quê? Nesse corpo não tem bondade. Mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, nesse corpo não tem bondade. A bondade está no Espírito, a bondade está no ressuscitado. Então, tudo isso que eu falei é a graça de Deus, é o favor de Deus nas nossas vidas. Então, nós não podemos bater no peito e dizer, eu sou digno, eu sou merecedor. Não, esta graça nos alcançou, o amor incondicional, o amor ágape de Deus, porque Deus não olhou o nosso estado, Ele não olhou a nossa posição social, não olhou o nosso intelecto, Deus não olhou o nosso físico, não, Deus não olhou nada. A graça nos alcançou. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada. Te agradecemos pelo Evangelho da Graça Eterna. O Evangelho da Graça Eterna é o Evangelho para aqueles que estão decepcionados, frustrados, aqueles que se frustraram com o homem. Neste momento, eu peço, Pai, que o Evangelho da Graça Eterna alcance esta pessoa, alcance este filho, e ele, onde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, a defesa, a autodefesa, que superabunde a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu amor, a tua virtude, a tua cura para aqueles que estão enfermos, a tua saúde, a tua alegria para aqueles que estão tristes, a tua paz para aqueles que estão passando por um momento de incerteza, de instabilidade, de insucesso, que a tua graça superabunde. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amém, abençoados. Que esta maravilhosa graça seja abundante, superabunde na tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua família, no teu casamento, enfim, em todas as áreas da tua vida. Amados, queridos, graça eterna, paz eterna.